Meu nome é Anderson, eu sou serígrafo e brindeiro há 10 anos. E a cada dia eu venho aprendendo coisas novas também, certo? Esse é o Ricardo. Prazer. Ele está iniciando aqui com a gente na JPG, certo? Fazendo a parte de confecção para depois ir para a parte dos brindes, né, Ricardo? Positivo. Já faz 3 semanas que está aí com a gente. Tá gostando? Oxe, muito bom. A experiência é top. Bacana. E ele fez a parte do corte dessas camisetas, fez a parte da gravação das matrizes, tudo para que a gente pudesse mostrar hoje para vocês. Então, como que funciona? Eu tenho a tela, certo? Chamada de matriz. Essa tela tem o meu desenho já gravado, ok? E através desse desenho será transferido para a camiseta através da tinta, que nós iremos colocar aqui, do rodinho, quando que a gente vai puxar, e de uma espátula para que a gente possa colocar a tinta, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer esse processo? O Ricardo ele vai ficar na parte da secagem, beleza? Beleza. E eu vou vir puxando o rodo para estampar. Aonde eu estou aqui, a gente tem um espaço, tá? A gente tem 47 berços, mas nós vamos fazer 10 camisetas apenas. Certo? Vamos começar então? Bora lá? Bora. Vamos acompanhar o processo aí, a gente vai ter um diálogo de como foi esse pedido, se foi um pedido difícil. O Ricardo vai contar aí se ele teve alguma dificuldade, se foi de boa, quanto tempo ele demorou para fazer o corte. Então tudo isso vocês vão saber em primeira mão. Enquanto a gente vai estampando aqui, o Ricardo vai falando com a gente. A gente vai ter uma conversa aí. Vamos batendo um papo aí. Interagir com a galera. Bora. Vamos ver se a galera vai gostar da nossa live, começar a nos seguir. Vamos ver. A gente também tá sendo um desafio, cara, sabia? Pra mim, isso aqui tá sendo um desafio, porque eu nunca fiz live. Essa aqui tá sendo minha segunda live que eu tô fazendo. E a minha é a primeira vez. Vamos começar daí, aí a gente faz o processo até chegar lá. Então, Beleza. cara, na semana passada, não, nessa semana aqui mesmo, comecei a fazer live. Minha primeira live foi mostrando em primeira mão como faz a gravação acho que foi num copo, se eu não me engano, que eu fiz. É verdade, eu fui fazendo uma gravação no copo. E foi mostrando pro pessoal como que era o processo. E foi um processo legal. Foi um processo onde teve uma interação aí com o pessoal bacana. Curtiu. Na live durou quase 40 minutos aí. E vamos ver hoje. Que legal, cara, que legal. E aí, Ricardo, conta pra mim. Como que foi o processo do corte para fazer essas camisetas aqui? Bom, no começo, comecei faz 3 semanas, né? Que eu tô aqui na JPG. No começo tive uma certa dificuldade, até porque eu nunca trabalhei com corte, com tecido, nessa parte de estampa. É a primeira vez. Então, para mim é um desafio. E como eu adoro desafios, estamos aí, né? Estamos aprendendo. Mas, em primeiro momento, tive uma certa dificuldade, por conta do tempo da produção mesmo, né? Então, no primeiro dia que eu comecei no período noturno, né? Comecei trabalhando das 18, das 17, aí eu fui até a 1h30 da manhã, fazendo serviço para aprender mesmo. Mas depois, logo no segundo, no terceiro dia, eu já comecei a me sentir mais à vontade para estar fazendo o trabalho. Então já comecei a melhorar na questão do tempo também, né? Comecei a criar uma certa agilidade já no segundo dia, aí no terceiro já foi melhorando. Aí até que depois de 2 semanas já consegui pegar o jeito já do corte, já consegui entender um pouco também sobre o processo da estamparia.
Enfim, é um processo, pessoal. Que nem eu nunca tinha na verdade, eu nunca trabalhei nessa área. Então, para mim é novo. Então, por isso que eu tive uma certa dificuldade no começo. Mas o que eu falo para vocês, galera, se tiverem vontade, se vocês gostarem do que fazem, vocês conseguem. Vocês conseguem, não é impossível. Eu falo por experiência própria. Comecei aqui na JPG aqui em pouco tempo e eu já estou vendo já um avanço bem significativo por conta que eu quero. Então eu me dediquei para estar aprendendo e hoje estamos aí. Melhor do que, né, Anderson? No começo errei bastante peças. Errou bastante. Infelizmente houve muitas avarias. Só que no começo a gente sabe que com os erros a gente aprende muito. É verdade. Então eu aprendi bastante. Errando. É verdade. Você foi bem ainda no começo. Já tive gente que passou por aqui ainda e de cara já perdeu 70 peças já. Verdade, cara. Verdade. Olha. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não sabia de nada. Isso faz 10 anos atrás. Eu não sabia de nada. E na internet era muito difícil você achar alguma coisa. 10 anos atrás, antigamente, você não tinha recursos. E hoje já é mais tranquilo. Hoje nós tá aqui com meu filho. Hoje tem um mascote. Vai lá para o pessoal ver você. O JPG Mirim. Aqui, ó. Vai aqui, ó, lá na frente. Aqui, ó. Vem, Gibbs. Chega aí. Vai lá. Pra quem não conhece, esse daqui é o famoso... Fala seu nome, cara. Pessoal? Gibbs o quê? Aí sim. O JPG Mirim aqui, hein? Essa aqui já tá treinando de cedo, já. Né, filho? Isso aqui é pra assumir depois isso daqui, cara. Então, quando eu comecei 10 anos atrás, cara, não tinha esses recursos pra gente poder pesquisar. Aqui na minha cidade, então, era muito limitado. Então foi aprendendo errando. Foi aprendendo, errando. E é verdade mesmo, né? Porque assim, o pessoal, são poucos que ensinam, né? Na verdade, que tem esse tutorial, que trabalham com esse sistema de lives, ensinando a galera que curte aí, ó, uma estamparia, que curte fazer aí todo esse processo. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos que não passam esse conhecimento, né? São poucos. Exatamente. São pouquíssimos. Então a gente, que nem no caso do Anderson, ele correu atrás, cara. Meteu a cara, foi e ó onde tá, né? 10 anos já, né, Anderson? 10 anos já. 10 anos já na área aí, ó. Ano que vem já vai fazer 11 já. Massa. Mas nem curso, cara, nem instituição para nos ensinar existia. Olha isso daí, cara. Então você tinha que correr atrás. Tudo na raça, né? Tudo na raça. E eu lembro que no começo eu era fissurado, cara. Eu não conseguia falar, pô, mano, eu errei e vou desistir. Não. Aí que eu insistia mais ainda para que tudo desse certo. Então, olha que massa, cara. Eu lembro que a gente pegou um serviço grande aí e era da usina, né? Da usina Heisen. E eu tinha que entregar em 4 dias, cara. Rapaz. Esse serviço. E aí eu não tinha mão de obra para fazer a costura no ato que eu precisava, né? Não tinha recurso para o tecido, para poder comprar o tecido, porque na minha cidade não tem, então vinha de outra cidade. Eu lembro que era pra caro, velho. Eu sei que eu consegui uma costureira que ela já tinha o tecido, já costurava, entregava fechado. E faltava um dia, daí eu fechei com ela, e faltava um dia para eu entregar o material. Olha, cara, um dia. Nesse dia, eu trabalhei, acho que pode pôr aí, cara, umas 18 horas. Porque eu comecei, era 8 horas da manhã. Eu fui buscar nela,
não tinha nem carro. Rapaz. E ela morava longe. Fui de ônibus buscar. Então daí eu cheguei aqui na estamparia e tive que começar a estampar, cara. Eu lembro que eu fui acabar, era 3 horas da manhã do outro dia. Então ficou puxado. Nossa, mas que ficou puxado aquele dia. Mas foi assim, cara. Foi. Mas fala pra mim, como que você chegou, cara? Porque assim, o pessoal olhando a gente fazendo a estampa aqui, eles acham que é simplesmente colocar, assim como eu achava também no começo, né? Você simplesmente coloca a camisa na... Isso aqui se chama berço, eu não sabia, tá, pessoal? Eu falava madeira, meu primo quase tacou aquela matriz na minha cabeça, cara, quando eu falei madeira. Você falou que era tábua. Era tábua, verdade, pode crer. Então, eu achava que era simplesmente colocar a camisa ali e vir estampando. Tinha uma máquina que fazia? Eu achei que era algo tipo assim... Na verdade, essa tela que você trabalha, eu achei já que você colocava ali ele automaticamente, eu não sei, cara. É que a gente que nunca trabalhou nessa área, a gente acha que é tudo simples, né? Mas não é. A gente vê aqui no berço, ó, que tem todo um sistema de medida aqui, né? É uma matemática aí. Na verdade, para quem não gosta de matemática, mas gosta de trabalhar nessa parte aí de silk, de estamparia, ó, é um método para você estar aprendendo matemática aí, de uma forma mais lúdica. É uma pura matemática. Então, como que você chegou, cara, nessa matemática aí? Porque, assim, para chegar em tudo isso daqui, você tem que ter um... Cara, na verdade foi o seguinte, isso daí que a gente tem é um gabarito. Então, como na JPG tudo é questão de gabarito, para que tudo saia num padrão, o que quer dizer isso daí? Para que, por exemplo, essa estampa não saia desalinhada. Então, uma estampa mais para cima, uma estampa mais para baixo, uma para o lado, para o outro, não pode existir, entendeu? Então, basicamente, o que a gente tem aqui nesses berços aqui são gabaritos. E para chegar nesses gabaritos, foi perdendo peça. Foi perdendo peças e mais peças, para que a gente pudesse falar assim, pô, aqui vai dar tal tamanho para encaixar essa estampa. Sim. Entendeu? Mais para baixo vai ser estampa de bolso. Mais para o lado vai ser estampa de manga. Então, eu tenho 47 berços. Se eu não tivesse isso, imagine só, cada um ia estar com uma posição diferente a estampa. Então, na vida, cara, tudo é questão de gabarito. Isso é verdade, isso é verdade. Na vida, tudo é questão de gabarito. Então, para quem não curte matemática, se ferrou. É pra vida isso daí. É verdade, cara. É pra vida, gente. E aí não existe o certo e errado. Eu apanhei bastante, cara. Nossa, eu imagino, porque para chegar onde você chegou, cara, eu acredito que assim, eu tiro por mim, eu comecei, faz 3 semanas que a gente tá aí. 3 semanas. Cara, os primeiros dias eu errei muito, muita avaria. Então, para mim conseguir entender o processo, para aprender, trouxe um prejuízo aí pro meu primo no começo. Mas depois eu entendi como funciona. Então, eu que tô começando agora, eu sei muito bem como o primo tá falando. Porque assim, no começo, cara, na experiência. É na experiência. E quanto mais você faz, infelizmente, mais você erra. Mas com isso, você aprende e acerta demais depois, né, Anderson? Exatamente, porque daí você vai colocar o seu padrão, vai falar assim, ó, é desse jeito, já testei de outro jeito, não funcionou, não dá certo. A verdade é o que é? Aquela frase, é a adaptação. Adaptação. Você trazer, você vê lá no mundo afora como é, mas você adapta para sua empresa e você cria o seu padrão. Entendeu? Então, que eu falei, não existe o certo e o errado. Existe o quê? O padrão. Agora, para você fazer aquele padrão, você precisa personalizar para você. Se adaptar, entendeu? E isso foi pro corte, que nem eu contei hoje à tarde para você. Sim, sim. O meu primeiro corte, porque assim, eu tinha uma costureira, ela fazia para mim, entregava a peça fechada. Então, eu só tinha trabalho de estampar. Só que daí, essa costureira morava muito longe. Vamos fazer a última demão. Pode ir lá no começo. Passar lá.
essa costureira morava muito longe. Então eu acabava perdendo em relação ao tempo. Eu falei assim, não, cara, eu vou trazer pra mim. Eu vou começar a cortar, eu vou começar a estampar, só vou terceirizar a costura, que daí eu procuro costureiras aqui perto. E foi o que aconteceu. Então, no meu primeiro pedido, eu comprei minha malha. Lembro que eu comprei um rolo fechado. E peguei a minha primeira escola pra fazer. E eu falei assim, não, vou aproveitar tecido, né, cara? Não vou ter perda. Não vou ter perda de tecido, não. Porque era tudo camiseta pequena. Então tudo tamanho 2 a 8. E aí você tem um monte de perda. Aí eu comecei a encaixar. O fio do tecido, ele corre assim. Então eu comecei a encaixar a camiseta de assim, comecei a encaixar a camiseta em manga na diagonal. Comecei a colocar na horizontal. Tudo para não ter perca. A hora que eu levei pra costureira, daí eu achei uma costureira aqui perto, ela falou assim, Anderson, seu pedido tem 10 camisetas certas e o resto tá tudo errado. Nossa! Eu falei assim, mas como assim? Eu cortei tudo certinho, segui o molde. Mas ela falou assim, você cortou no sentido errado do fio. Então imagine só, eu perdendo 70 camisetas, cara. Rapaz do céu, preju, hein? Prejuízo? Mais de 1.000 conto, cara. Nossa. Pra quem tava iniciando, mais de R$1.000, cara. Não tinha da onde tirar esse dinheiro. Falei assim, nossa. E eu precisava entregar o pedido. Falei assim, não, vamos conversar com o fornecedor, ver se ele consegue nos ajudar. Graças a Deus, é um fornecedor que eu trabalho até hoje, nunca me deu dor de cabeça. Muito pelo contrário, sempre fortaleceu. Mas foram 10, cara. 10 peças. 10 peças. Cara, enquanto você vai interagindo com a galera, eu vou lá lavar a tela aqui. Senão vai fazer muito barulho pro pessoal. Não, beleza, beleza. Aí tá um exemplo, pessoal. Para quem tá começando agora um negócio, no começo, erros vão ter de monte. Muitos erros. Só que assim, a gente não pode desistir, né? Que nem se o Anderson tivesse desistido nos primeiros erros, ele não estaria onde ele tá hoje. Então aí tá, ó, uma superação aí para vocês aí, um grande exemplo de superação. E é assim mesmo, pessoal. Quando a gente tá fazendo qualquer tipo de trabalho, seja qualquer coisa, não é nem tanto só no trabalho, na nossa vida pessoal também, tudo. Os problemas eles vêm. Só que se a gente pega os problemas e a gente encara eles como uma solução, a gente pega os nossos problemas e aprende com ele, a gente só tem a crescer. É isso aí, galera, que legal. Bom, ó, o processo que eu estou fazendo aqui é um processo de secagem. O Anderson ele veio com a tinta, passou. E por que a gente faz esse processo de secagem? Para poder fazer com que a tinta ela permaneça no tecido. O que acontece? Se eu não passar esse sistema de secagem, o que vai acontecer? Nas lavagens, essa tinta ela vai começar a soltar, entendeu? Então ela não tem essa fixação no tecido. Então por isso que a gente utiliza esse secador, tá? Então a gente sempre vai estar secando. Quando for silk, que é esse sistema de tinta que a gente aplica nos tecidos, a gente sempre vai utilizar esse sistema de secagem aqui. Assim como outros também, né? A gente tem um outro tipo também de estampa, o DTF, que a gente também faz esse processo para fixar a arte no tecido, né? Sem esse processo, não sei se vocês já chegaram a ver o sistema de luz também, né? Tem o sistema da luz que aquece, que é o mesmo processo. Funciona da mesma forma, né? Como que chama, Anderson? É o sistema de luz? Para secar no silk? Para secar no silk é o flash cure. Flash cure, isso flash cure. É uma luz que ela é incandescente, então ela aquece em segundos, cara. Em 3 segundos ela já tá quase 300 graus. Ó, vou mostrar uma peita para eles, o pessoal ver como ficou. Ainda falta a segunda demão. Não vai tirar, não. Qual disso aqui? Ah, é verdade, tem outra parte. Ó, pessoal, é verdade, tem outra parte também. Tá ansioso. Tô ansioso, verdade. Tá ansioso. Tem a outra parte também. Vamos lá, vamos pegar outra tela lá. Tá aqui, ó. Ó, é verdade, tem mais uma parte aqui, ó.
Então, vamos lá. A temperatura do soprador. Vai ser 3 demãos, tá? Só. Mas cuidado aí, cara, que você tá quente, hein, mano? Tá. Queimar a mãozinha aí. Ah, eu não falei pra vocês, né, pessoal? Uma vez que eu taquei fogo numa camiseta aqui. Tava secando, porque isso aqui é muito quente. Aí eu fiquei um tempo assim, secando. Dei uma distraída. A hora que eu vi, começou a sair fumaça do tecido. Queimou a camiseta, né? Queimei a camiseta do cliente, cara. Você acredita? Era do cliente mesmo. Ele é uma moça que traz pra gente estampar. Ainda bem que ela não ficou brava, hein? É, graças a Deus foi uma peça só, né? É. Porque, na verdade, o que acontece aqui, pessoal? Vou explicar certinho pra vocês. O Ricardo tava com disposição para trabalhar das 5 horas da tarde até 1 da manhã. E o período de trabalho nosso, meu aqui, é horário comercial, das 8 às 6. Então eu tinha 2 horas só para explicar as coisas para ele. Era muito rápido. E então nesse período aí ele acabou secando as camisetas que eu tinha estampado, eu já tinha ido embora. E aí ele acabou queimando a camiseta. Exatamente, foi isso. Meu Deus, cara. Mas graças a Deus deu certo, né? Aí aprendi que tem que movimentar mais, ó. Soprador, né? É verdade. Cara, deixa eu falar um negócio pra você, cara. Sim, vamos lá. Você sabia, depois nós vamos mostrar pro pessoal aqui o resultado, certo? Certo. Mas lembra que eu falei pra você que tudo na vida é questão de gabarito? Sim. Eu vou mostrar pra você aqui, ó, o porquê. Essa camiseta aqui, ela é uma camiseta de encaixe. O que quer dizer uma camiseta de encaixe? Quer dizer que ela bate uma cor em cima da outra. Então, para isso, a gente precisa ajustar o fotolito. Esse fotolito, ele precisa ter uma marca de registro para que cada gabarito que for, para que cada cor encaixe certinho. Então, eu estou pegando aqui para você ver agora o fotolito. O que é o fotolito? Fotolito é um filme PET transparente que a gente imprime numa impressora de alta qualidade, certo? Vou mostrar aqui para vocês, mais fácil. Ó, esse é o fotolito. A gente estampou o amarelo, certo? Vocês vão conseguir ver. Aí, ó, essa é a cor amarela. Foi a primeira cor que nós fizemos ali, certo? E agora nós estamos fazendo o vermelho, tá? Que vai ser 4 demãos ali. Então, tá vendo que tem um xizinho? Vou pôr a mão aqui para focar. Tá vendo que tem um xizinho aqui e outro xizinho aqui? Serve porque quando a gente pega a matriz, eles são 2 matrizes. Uma matriz vai encaixar na outra. Ó. E isso faz com que eu bata o registro certinho das impressões. Depois nós vamos mostrar mais de perto, mais detalhado, para vocês verem. E assim, isso é uma questão de gabarito, né? Acabei de falar. Não, e dá muito certo, o encaixe é perfeito. E o que faz? Encaixe é... Vamos começar daí de novo para mostrar pro pessoal. E o que faz isso dar certo? O esquadro é isso aqui, ó. Essa barra na perfil U, né? Que tem os morcetes. E esses parafusos aqui, eu briguei com o Ricardo porque ele chama de parafuso. Eu chamava, agora não chama mais. Isso daqui são chamados de chavetas. Essas chavetas aqui faz com que a tela fique nessa posição aqui, ó. Essa daqui para cá, tá? Que são das pontas. E esse do meio faz controlar essa posição. Então o que acontece? Eu encaixo aqui, posso sem medo puxar o rodo. Por mais detalhado que seja a arte. Olha, que bacana, cara. Isso não vai deixar com que a minha estampa fique fora. E fique reestampado ou de sombra, alguma coisa assim. Que legal, hein? Você sabia disso daí? Você sabia desse processo? Eu não sabia, eu não conhecia. Não, né, cara? Pra mim é novo, eu achava que era uma coisa só. Você colocava ali, tinha com a tinta e já... Imagina. E na verdade, cara, acho que todo mundo acha que é tudo uma máquina que faz.
Hoje temos máquinas. Hoje a serigrafia, na verdade, é um dos primeiros métodos, cara, que é muito antigo. Cara, que massa, hein? E assim, o silk, ele é um processo que você tem que fazer em série. É produção mesmo. Não é para você fazer 1, 2, 5 camisetas. Não. Por causa do seu processo mesmo. Você precisa preparar uma matriz, tem que ter uma matriz. Você precisa revelar essa matriz. Acaba nem compensando, né? Não compensa, porque o trabalho que tem para fazer todo esse processo é gigantesco. E demanda muito tempo. E como a gente costuma dizer, tempo também é dinheiro, né? Então, se a gente tem uma demanda muito grande de tempo, a gente também precisa, por consequência, ter uma demanda muito boa também da produção para gerar mais din-din, né? Exatamente. Exato. Senão não compensa. Hoje aqui na estamparia, cara, a gente tem o silk, né? O silk é o nosso carro-chefe, cara. Faz 10 anos que eu tô no silk. E temos, para atender clientes que querem poucas peças, hoje nós temos o DTF também. E ela é uma solução para estamparia. Vamos dizer assim, ó. O DTF é o silk digital. Só que ele não é válido para grande tiragem, mano. O custo seu é muito alto. Já o silk, ele compensa mais em custo do que o DTF. Verdade, cara. Mas para fazer, por exemplo, mínimo 10 camisetas no silk, aí já não compensa. Não compensa. Aí fica caro. A mão de obra fica caro, o material fica caro. Então, pro cliente final, acaba que não compensando. Mas no geral, mano, é top. Bom, Carlos, faz o seguinte, lava pra mim essa tela aqui, fazendo um favor, enquanto eu vou mostrar pro pessoal agora, vamos. O resultado, que aqui já foram 3 demãos, e aí já era. Agora. Pode lavar a tela pra mim lá. Vamos lá, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, tirar o celular do tripé agora, vou mostrar em primeira mão como ficou essas estampas. Foram 10 camisetas, tá, que nós fizemos. O estampa frente e costa. A costa a gente já fez, mas a frente a gente quis mostrar para vocês. Meus amigos, agora eu vou fazer para vocês uma locução. Por quê? Enquanto eu estava gravando esse processo, o Ricardo estava lavando a tela. Então saiu muito barulho ali, não deu para entender. Mas basicamente o que eu falei nesse áudio aí, nesse trecho, é mostrando para vocês como ficou o processo, como ficou o encaixe de cada cor, mostrando para vocês a definição do silk, a estamparia em silk, mostrando para vocês como foi essa série. Foi uma camiseta onde recebeu 2 demão, primeiro estampamos o branco, primeiro estampamos o amarelo, e depois estampamos o vermelho. E a definição ficou impressionante. Olha só essas letrinhas. Vamos comparar ela com um giz, só para vocês verem mais ou menos o tamanho que está ali. Olha só que incrível, impressionante, não é mesmo? Então esse é o poder da serigrafia. A serigrafia, o silk, ele não tem limite. Então agora eu vou mostrar para vocês lá como que a gente faz para fazer a limpeza da tela. Esse processo é um processo totalmente tranquilo, não tem perigo da gente lavar essa tinta, porque ela é uma tinta à base da água, certo? Então ela não agride o meio ambiente, não interfere em nada. Então depois que a gente lava a tela, a gente recolhe a tinta, guarda ela no pote, certo? E o que sobra a gente lava. Agora lavando a espátula e o rodo, certo? Acompanhem aí. Tudo para que vocês possam estar conhecendo o nosso trabalho, como é feito, e para ver que não é um bicho de 7 cabeças, basta ter força de vontade. Não é não, Ricardo? Exatamente, é isso aí. Então, dá um salve para a rapaziada. Galera, muito obrigado a todos aí. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês aqui. Vamos agora finalizar, tirar essas camisetas aqui do berço, tá? Depois eu vou fazer uma foto com essas camisetas aqui
o Ricardo vestindo para vocês verem, porque tem um acabamento muito legal nelas. Então, vocês que ficou na nossa live aí, segue o nosso perfil, certo? No TikTok. E vai ser um prazer ver vocês em breve. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. JPG Confecção e Estamparia. Estampando sonhos, confeccionando ideias. Valeu!